Aumentar muito assim fica complicado, porque acho o Botafogo mais consistente. Não é aquele Botafogo do ano passado. Acho esse time, o elenco que o treinador tem, né? Tem mais opções ele. Você vê, o Júnior Santos volta. Fala, rapaziada do canal É Tempo de Botafogo. No vídeo de hoje vamos falar aqui um pouco, né, sobre o que a mídia está falando sobre a possibilidade do Botafogo abrir 6 pontos, né? A coletiva do Abel Ferreira falando que o Botafogo tem toda a vantagem, né, depois do tropeço aí do Corinthians, depois do tropeço do Palmeiras diante do Corinthians, né, que é uma coisa que era um resultado que a gente já aguardava, né, esperava que fosse acontecer e acabou acontecendo. Então hoje a gente tem a chance de abrir 6 pontos, vencer no Vasco e abrindo ainda mais uma vantagem diante da equipe do Palmeiras. E vamos ver aí o que está repercutindo na mídia, né? O programa Resenha falando também da volta do Júnior Santos diante do Vasco. Mas antes de soltar o vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e deixe seu like. O seu like, a sua inscrição, o seu comentário é muito importante para a continuidade aqui desse canal, para o crescimento aqui do canal. E eu conto com a sua ajuda, eu conto com o seu apoio. E vamos ao vídeo de hoje. Viste como é que foi o golo que sofremos, o primeiro golo contra o Fortaleza? Lembra-se como é que foi? Como é que foi? Um corte falhado dentro da área e um remate exterior que fizeram o 1-1, igual ao golo que o Garro fez. O Garro conseguiu fazer um golo fora da área, que nós dentro da área com a baliza sem goleiro, nós não fomos capazes de conseguir fazer. O segundo golo que nós sofremos contra a Fortaleza, como é que foi? Exatamente igual. Como é que foi? Exatamente igual. Claro, são erros individuais. É falta de. Nós temos que perceber que hoje era um jogo onde uma equipa como o Corinthians está a lutar para não descer a divisão e uma equipa como o Palmeiras está a lutar para ser campeão. E o que nós vimos foi exatamente isso. Eu posso andar aqui às voltas. O Palmeiras hoje pagou pela falta de eficiência. Tu em 30 minutos resolvias o jogo. Se nós tivéssemos a mesma eficácia que teve o Corinthians hoje, com erros que nós demos, com golos que nós oferecemos, porque o Corinthians limitou-se a defender e a transitar e a aproveitar os nossos erros, e aproveitou bem, foi este o jogo. Nós fizemos 15 ou 16 remates contra 6 do nosso adversário. Vou-te só lembrar de alguns. Veiga na primeira parte, Lopes na primeira parte, Filipe na primeira parte, na segunda parte Aníbal dentro da área, Dudu, Rony. Quando tu num jogo como este, que é definido por detalhes, tu não espetas a faca no teu adversário e não fazes nas oportunidades que tens, vais lá em 30 minutos. O Corinthians não tinha feito um remate. Foste uma, não fizeste, duas, não fizeste, três, não fizeste, quatro, não fizeste. E depois ofereces um golo. É duro, claro que é duro. E são os jogadores, eu sei que os jogadores não querem falhar, mas este tipo de erros pagam-se caro, como falaste muito bem. Basta ver a forma como sofremos os últimos 4 golos e a forma como não fomos capazes de traduzir em golos. Apesar de sermos um dos melhores ataques, devemos muitos golos à nossa equipa por falta de eficácia, de não finalizar, que foi o que aconteceu hoje. Nos primeiros 30 minutos podíamos ter resolvido o jogo e não fomos capazes de o fazer. Portanto, volto a repetir, hoje pagamos pela falta de eficiência e pelos nossos próprios erros. Tá tudo bem? Tá bem? Ô Abel, o Palmeiras teve data FIFA, depois teve jogo contra o Fortaleza, que precisava ganhar em casa, não venceu. Aí teve 9 dias de folga, jogo hoje de novo perdeu para o Corinthians aqui na Arena Itaquera. Abel, de novo? Como assim? Não ganhou e perdeu hoje de novo, né? O Palmeiras está tendo muita folga. O Palmeiras jogava melhor quando jogava quarta e domingo. É muita folga e pouco futebol. Você representa isso? Você está errado no que está a dizer, completamente errado. Está a tentar influenciar. Você viu o jogo que eu vi hoje? Eu vi o resultado. Ok. Então, resultado 2-0 para o Corinthians. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria entender o motivo da saída do Estevão, o que aconteceu. Pediu para sair.
pediu para sair. Sim. E com relação à partida de hoje, nessa derrota, o Palmeiras há um bom tempo, né, não joga 2 vezes na semana. O que fazer de trabalho para o jogo agora de sexta-feira contra a equipe do Grêmio? Nós não fizemos hoje. Em 30 minutos podíamos ter resolvido o jogo e não fomos capazes de o fazer. Não tem nada a ver com o que o teu colega disse, não tem nada a ver, ele não sabe o que está a dizer. Portanto, o que conta é o resultado. Parabéns ao Corinthians, ganhou 2-0. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. O Palmeiras, desde que foi eliminado da Libertadores, só tem o Campeonato Brasileiro e encara, né, tem que encarar todos os... Então... Isso era o que nós precisávamos de hoje. Hoje, para ganhar este jogo, precisávamos dessa eficiência. A eficiência que tu tiveste hoje a resolver este problema era o que nós precisávamos ter hoje dentro do campo. Tudo o resto é pergunta de jornalista que não tem nível para entender tudo o que se passa no mundo do futebol. Então o time tem que encarar todas as partidas como finais. Claro que sim. Hoje perdeu uma e tem a chance de se afastar um pouco do Botafogo. Eu queria saber como fica a questão mental, como trabalhar o mental dos jogadores para continuar encarando esses 100 jogos que faltam como finais e buscar essa liderança, esse título que vai ser... Olha, nós queremos ganhar sempre todos os jogos, queremos ganhar sempre todas as competições, mas nem o Ayrton Senna foi capaz de, quando estava na Fórmula 1, ganhar todos os anos. Estamos, de facto, não era o resultado que nós queríamos, em função daquilo que foi a nossa falta de eficiência e os erros que cometemos e que oferecemos ao nosso adversário, os 2 golos que fizeram, que foi dos 4 últimos golos que sofremos, são golos esquisitos e que nós quem quer ser campeão não os pode sofrer. Mas vamos continuar nesta luta. Felizmente estamos a lutar para ser campeões e vamos lutar até ao fim. Abel, boa noite. Assim como você já falou nesse coletivo, o começo do jogo do Palmeiras foi muito bom, muito para frente. Foi avassalador. Infelizmente nós não conseguimos, pressionamos, recuperamos, metemos a bola dentro da área. O goleiro do nosso adversário fez grandes defesas, mas infelizmente não fomos hoje, porque somos dos melhores ataques, de poder, na primeira parte, dos primeiros 30 minutos, resolver o jogo. Não fomos capazes. A eficácia que o Corinthians teve, nos 6 remates que fez, e 2 deles fomos nós que entre aspas, que lhes oferecemos, foi erros individuais, e não há como nós fugirmos disto, infelizmente. E os erros pagam-se caro, e isso ditou no final. E o teu colega disse muito bem que conta para ele é o resultado, verdade, 2-0 para o Corinthians, parabéns para o Corinthians, acho que fez um grande jogo. Naquilo que o teu colega disse, portanto, é o resultado que conta de facto, mas a falta de eficiência que nós tivemos e os erros que nós cometemos, quem quer ser campeão não os pode cometer. Abel, boa noite. Você fala muito sobre eficiência, erros individuais. Muitos desses jogadores provavelmente vão permanecer o ano que vem. Você acha que cai um pouco o peso nas costas desses atletas para o ano que vem? Esse negócio de eficiência? Não sei se vão permanecer ou não. Nós fomos das equipas que mais mexeu a meio da época. Vendemos o nosso centroavante, o Hendrick. Eu acho que de todas as equipas que lutam pelo título, naquilo que tem que ver com o quesito do centroavante, nós, entre aspas, fomos os mais prejudicados, mas por fruto da capacidade, da competência de um dos nossos jogadores. Perdemos no bom sentido, perdemos o Luís Guilherme. Também o Luá, foram jogadores que nós vendemos em função daquilo que eram as propostas. Entraram 2 jogadores no clube, que foi o nosso Maurício e o nosso Filipe, que estão connosco desde o meio do ano. E não sei, no final do ano nós vamos ver em função daquilo que for o rendimento dos nossos jogadores e escolher aqueles que continuarem com fome para ganhar, porque derby não chega a jogar bem como nós jogamos os 30 minutos, é preciso competir, e eu acho que nesse quesito sim, acho que o Corinthians foi mais viril, foi mais agressivo, fez mais faltas e aproveitou a nossa falta de foco e concentração naquilo que são os detalhes, e o exemplo disso são os 2 golos que nós sofremos, não só no Corinthians, mas também com o Fortaleza.
Abel, boa noite. Você completou recentemente aí 4 anos no comando do Palmeiras. O torcedor palmeirense ele tem se acostumado com o time chegando em finais, brigando por títulos, conquistando títulos. Essa talvez tenha sido a temporada que ainda não encerrou, né? O Palmeiras continua na briga pelo brasileiro, mas talvez seja a temporada que o Palmeiras ficou mais longe de vencer mais títulos. Você considera... Comparado com o Corinthians? Está a comparar com o Corinthians? Não. Então. Estou falando com o próprio Palmeiras. Com o próprio Palmeiras em relação aos seus 4 anos. Certo. Essa é a temporada que o Palmeiras menos chegou e por quê? E mesmo menos chegando, ganhou um título. Porque os nossos adversários estão mais fortes, porque os nossos adversários se reforçaram, porque os nossos adversários investiram e porque nós não jogámos sozinhos, já te disse. O Ayrton Senna competiu em 10 anos, de 84 a 94, ganhou 3 títulos. Nós em 4 anos ganhamos os que ganhamos e vamos continuar mais um ano pela frente e nós vamos lutar até o fim, sabendo que neste momento o Botafogo tem a vantagem toda. Já o ano passado competiu até ao fim e nós vamos continuar a fazer o nosso melhor no sentido de chegar ao fim ainda com a... Boa noite, Ramon Emiliano, Marco Belo, Rádio Transamérica. Acho que vocês já me ouviram dizer várias vezes que precisamos de 3 dias, não basta 3 dias para ter a equipa ao melhor nível. Mas falando do jogo, estamos a falar de um jogo, eu vou ser muito específico naquilo que vou dizer. Pagamos pela falta de eficiência da nossa equipa e pelos nossos próprios erros. Tudo o resto é fé de Iber. Abel, boa noite. No jogo contra o Fortaleza, você também cita os erros defensivos cometidos pelo Palmeiras que acabaram gerando aquele empate em casa em 2-2. Já são 7 gols sofridos nesses últimos 3 jogos, contando aquela partida fora de casa contra o Juventude também. Esses erros defensivos citados por você mais uma vez, você acredita aqui? Qual é o problema do Palmeiras nesse momento, e principalmente olhando para os 2 resultados que não vieram nas últimas rodadas, do porquê o Palmeiras tem apresentado essas falhas defensivamente? Obrigado. Erros individuais. Viste como é que foi o golo que sofremos, o primeiro golo contra o Fortaleza? Lembra-se como é que foi? Como é que foi? Um corte falhado dentro da área. E um remate exterior que fizeram o 1-1, igual ao golo que o Garro fez. O Garro conseguiu fazer um golo fora da área, que nós dentro da área, com a baliza sem goleiro, nós não fomos capazes de conseguir fazer. O segundo golo que nós sofremos contra a Fortaleza, como é que foi? Exatamente igual. Como é que foi? Exatamente igual. Claro, são erros individuais. É falta de... Nós temos que perceber que hoje era um jogo onde uma equipa como o Corinthians está a lutar para não descer a divisão e uma equipa como o Palmeiras está a lutar para ser campeão. E o que nós vimos foi exatamente isso. Eu posso andar aqui às voltas. O Palmeiras hoje pagou pela falta de eficiência. Tu em 30 minutos resolvias o jogo. Outro lado, outro extremo. Se nós tivéssemos a mesma eficácia que teve o Corinthians, confirmando os 3 pontos amanhã em casa, com erros que nós demos, com gols que nós oferecemos. 6 pontos, faltando 6 rodadas. Limitou-se a defender e a transitar e aproveitar os nossos erros. E aproveitou bem. Foi este o jogo. Nós fizemos 15 ou 16 remates contra 6 do nosso adversário. Vou só lembrar de alguns. Veiga na primeira parte, Lopes na primeira parte, Filipe na primeira parte. Eu acho que, lógico, tem que esperar o jogo do Botafogo. Na segunda parte, Aníbal dentro da área. A vantagem continua 3 pontos. Eu acho que continua aberto. Acho que continua aberto. Rony, brasileiro é muito quando tu num jogo como este, que é definido por detalhes, tu não espetas a faca no teu adversário e não fazes nas oportunidades que tens, vais lá em 30 minutos. O Corinthians não tinha feito um remate. Foste uma, não fizeste 2, não fizeste 3, não fizeste 4, não fizeste. E depois ofereces um golo. É duro, claro que é duro. Isso são os jogadores, eu sei que os jogadores não querem falhar, mas este tipo de erros pagam-se caro, como falaste muito bem. Basta ver a forma como sofremos os últimos 4 golos e a forma como não fomos capazes de traduzir em golos, apesar de ser um dos melhores ataques. Mas também não foram tantos jogos muitos golos à nossa equipa por falta de eficácia, de não finalizar, que foi o que aconteceu hoje. Desses 3 você guardou quantos? Podíamos ter resolvido o jogo. E não fomos capazes de o fazer. Portanto, volto a repetir, hoje pagamos pela falta de eficiência e pelos nossos próprios erros. Escapar esse título. Amanhã tem uma pedreira aí com o Vasco, mas... E no final de semana, se a gente pensar, Nezinho, a gente estava falando, sábado, o Palmeiras recebe o Grêmio
No sábado, o Botafogo recebe o Cuiabá. Não é impossível dessa diferença aí. 9 pontos, eu acho que daí seria pessimista demais para o lado verde. Mas, de repente, um empate do Palmeiras, abalado pela derrota hoje no Clássico. 2 vitórias aí do Botafogo nessa semana, terça e sábado, aí vai para 8. Não, aumentar muito assim fica complicado, porque acho o Botafogo mais consistente. Não é aquele Botafogo do ano passado. Acho esse time, o elenco que o treinador tem, né? Tem mais opções ele. Você vê o Júnior Santos volta agora tá relacionado pro jogo contra o Vasco. Tem a volta do meia, do Eduardo. Que já tá pegando ritmo também. Então, ele olha pro elenco, ele tem mais opções. É um time que tem... se num jogo a coisa não tá acontecendo, ele olha pro banco, tem soluções. Tem time para ele buscar nessa reta final que o Luiz fala, até brigar pelos 2 títulos, sim. Acho só que é o seguinte, primeiro tem que ter esse jogo contra o Vasco, que é clássico. Por mais que seja no tapetinho, é no Newton Santos. Eu não sei se vai ser torcida mista, acho que não. Porque é no campo, né, no tapetinho. Não sei se é 50% para cada torcida. Mas, assim, a tendência é o maior número de torcedores do Botafogo. E acho o Botafogo favorito para o jogo. Mas é melhor jogar. Aí a curiosidade. Hoje, claro, o Botafogo assistiu de camarote o Palmeiras sendo derrotado pelo Corinthians. Isso faz com que a obrigação para o dia seguinte aumente. Como é que é lidar com esse tipo de situação, Fábio? Primeiro, esse grupo, mesmo sendo totalmente diferente do ano passado, ainda carrega aquilo de ter perdido. Porque escuta aquilo todo dia. Porque escuta aquilo a todo momento. Como é que vai reagir agora no final da temporada? Será que vai entregar o título para o Palmeiras de novo? Acho que os jogadores têm que saber lidar com isso, Plínio. Já aconteceu. Como o Zinho falou, são jogadores mais maduros. Eu vejo esse elenco mais cascudo, assim, sabe? Mais preparado para conquistar o título. Não só do brasileiro, como da Libertadores, como o Luiz falou. Eu acho que uma coisa vai estar linkada à outra também. Como é que esse time vai chegar na final da Libertadores? Se está com uma vantagem boa, se está com uma vantagem interessante. Eu acho que isso pode influenciar também na final da Libertadores. Mas isso eles sabem dessa pressão, que é carregado o jogo. Se o Palmeiras tivesse ganhado hoje ou perdido, a pressão continua a mesma para se manter na liderança. Eles sabem que eles têm que carregar essa pressão. Questão de torcida, eu recebi aqui a informação que é 90% Botafogo, 10% liberado para o Vasco. Então, jogar estrumbado amanhã, o Newton Santos. Obrigado aí pro André que me mandou aqui essa informação. O único aspecto que esse Botafogo pode, assim, eu falei antes que o Palmeiras não tá fora, porque na minha opinião é essa, não tá fora, mas acho que o Botafogo só perde esse título no aspecto psicológico, no aspecto mental. E o jogo mental. da Libertadores? Eu acho que o Botafogo favorito para tudo. Porque assim, o Botafogo, 4 dias antes, tem um confronto contra o Palmeiras. E depois
Tem o Inter em Tem Porto o Alegre. Inter em Porto Alegre. É um jogo da ressaca. Ressaca do bem ou do mal. Eu né? acho o Botafogo favorito para tudo pelo seguinte. Eu acho, primeiro, o melhor quarteto do Brasil, para mim, é o do Botafogo, de ataque. E o elenco do Botafogo, a gente fica falando muito do elenco do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, mas o elenco do Botafogo não deve para nenhum desses 4 times. Nenhum desses 3 times que eu citei. É muito bom elenco, a reposição do Botafogo. O time está jogando bem, é o melhor time que vem atuando. Eu só vejo que o aspecto psicológico, que eu também acho que são outros jogadores, é outro grupo, poucos jogadores do ano passado. Então, assim, eu não vejo nem motivo para esse grupo ficar Titular pensando. só o Marlon No passado nós não ganhamos. Do time do ano passado. É outro pessoal, então acho que o Botafogo é muito favorito pelo que vem fazendo dentro de campo, pelo que a sua equipe está executando. Do elenco do Botafogo, até agora me lembrei, e faço um convite para o nosso Fora Esporte. No sábado a gente vai exibir um Bola da Vez com o Head Scout do Botafogo, Alessandro Brito. Hoje ele até subiu ali de patamar na hierarquia diretiva do Botafogo. Ele é o diretor de gestão esportiva. Nos deu uma entrevista ótima e ele é uma das mentes brilhantes do Botafogo. Quem pensou ali no elenco, literalmente do goleiro ao ponto esquerda, e você vê vários achados nesse time do Botafogo. O elenco, para mim, é o elenco mais equilibrado que tem no Brasil. Jogadores parecidíssimos, de qualidade. Óbvio que tem esses 4 da frente que fazem total diferença. Tipo, o Savarino, ninguém imaginava que ia jogar a bola que ele tá jogando. Você tira o Igor, você coloca o Tiquinho. Tem jogadores de força física no meio campo, zagueiros confiáveis. Para mim é o elenco mais... O Eduardo, aquele menino Matheus... Nascimento. Martins. Muitos jogadores de qualidade para entrar, e o time, os volantes, quando saem os 2 volantes, entra Tietê. O Adrielso voltou, né? Adrielso. Tá ali dando opção na zaga. Muito bom o elenco do Botafogo. Agora vem cá, voltando rapidinho. Fala, torcida botafoguense. E aí, o que você curtiu desse vídeo hoje? Você viu aí a mídia falando, né? O Abel Ferreira falando do tropeço do Palmeiras. O programa Resenha da ESPN falando aí da possibilidade do Botafogo abrir 6 pontos, né? E a gente já sabia que era um jogo difícil aí pro Palmeiras diante do Corinthians, e acabou que acontecendo aquilo que a gente já imaginava e torcia, né? O Palmeiras tropeçou e hoje o Botafogo tem a chance de abrir 6 pontos se vencer o Vasco hoje à noite. Então a gente está nessa expectativa de que tudo ocorra como planejado, ocorra bem, que a gente consiga os 3 pontos, que a gente consiga aumentar ainda mais essa vantagem, até porque ainda tem o confronto direto com o Palmeiras, né? Então é importante ter uma vantagem para que quando esse jogo venha uma semana antes da final da Libertadores, né? Até pela final da Libertadores, é importante a gente chegar nesse confronto com uma vantagem bem expressiva. Então chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal É Tempo de Botafogo, e eu já deixo aqui o convite. E se você gostou desse vídeo, curtiu aí as informações, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva aqui no canal É Tempo de Botafogo. Até o próximo vídeo com mais informações aqui do nosso glorioso. Valeu!